Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula hoje a gente vai falar sobre taxa de variação. Essa aula ela faz parte do nosso curso de Física 1 completo, onde essa aula vai ser uma aula pré-requisito para as aulas que virão. E no caso, a próxima aula que a gente vai tratar é sobre velocidade instantânea e mais à frente a gente vai trabalhar esse conceito também de derivada na aceleração instantânea dentro aí da nossa cinemática escalar. E nessa aula, através do conceito de limite, eu vou introduzir o que vem a ser essa derivada, né? O que vem a ser essa taxa de variação. E no entanto, a gente vai trazer também aplicações da derivada. Claro que a gente vai trabalhar não todas as aplicações da derivada, mas algumas que vai ser de grande importância para o estudo aqui. A gente vai trazer a propriedade da derivada de uma função constante, também a derivada de uma função de primeiro grau, uma função afim, e a derivada de uma função de grau 2, de grau 3, a derivada de uma função potência. Ok, pessoal? Então, meus queridos e minhas queridas, vamos aqui para a tela para que a gente possa entender esse conceito. Pessoal, eu tenho aqui um gráfico, né, onde eu tenho aqui a ordenada aqui y e tenho aqui a nossa abscissa x. Então, nós temos aqui y em função de x, onde a variável y é a variável dependente, né, e a variável x é a variável independente. Por exemplo, se eu aumentar aqui o valor de x, quanto que eu vou aumentar em y? Se eu aumentar o valor de x, será que eu vou diminuir o valor aqui do nosso y, né, na função que a gente está analisando? Então, o x nosso aqui é a variável independente, tá? Então, vamos aqui para entender um pouco aqui esses conceitos. Pessoal, tem uma reta aqui, uma reta tangente aqui a essa curva, né, essa função que eu coloquei aqui. Essa função que eu chamei ela de f de x, né? Uma função f de x, uma curva, ela está de azul aqui. E aqui eu coloquei uma reta tangente, né, onde eu representei aqui o ponto P, onde essa reta está tocando nessa curva. Então, ela está tangente a essa curva. E esse ponto P, pessoal, ele tem uma coordenada, né? Nosso ponto P, ele tem uma coordenada no eixo das abscissas, uma coordenada x1, e no eixo da ordenada nós temos aqui um y1, que neste caso aqui eu vou chamar de f de x1. E o que a gente vem saber dessa reta tangente a essa curva? A gente conhece mais ou menos a inclinação dela aqui, né? Mas a gente não tem certeza que qual que vem a ser a inclinação aqui dessa reta. A gente percebe que ela toca aqui o nosso eixo das abscissas, certo? Mas o que é importante para nós? O que é importante para nós na taxa de variação? Que a gente conheça a inclinação dessa reta tangente. E para que a gente possa conhecer a inclinação dessa reta tangente, a gente tem que introduzir um conceito de limite. Mas antes da gente introduzir o conceito de limite aqui, pessoal, a gente pode traçar uma outra reta aqui, nesse ponto aqui, que eu marquei aqui em amarelo, que eu vou chamar de ponto P2, tá? Tranquilo. O ponto P2 aqui, pessoal, nosso ponto 2 aqui, esse ponto aqui, ele vai ter aqui para nós, o ponto P2, uma coordenada na abscissa aqui de x2. E ele vai ter aqui para nós, pessoal, um ponto que eu vou chamar aqui de y2, tá? Então, nosso ponto P2 aqui, ele vai ter coordenada x2 e vai ter coordenada f de x2, que é o nosso y2, que é a nossa f aplicada em x2. Pessoal, se eu traçar uma reta do nosso ponto P até o nosso ponto P2, eu tenho aqui uma reta secante, né? Uma reta a qual está tocando esses dois pontos aqui nessa curva. Pessoal, e com esses dois pontos, eu consigo encontrar, por exemplo, a inclinação dessa reta secante. Certo? Por quê? Porque agora eu tenho dois pontos bem definidos e eu consigo agora traçar uma maneira a qual eu possa extrair esse dado, ok? Porque eu tenho aqui uma variação aqui em y2 e x2, que vai, nesse caso aqui, vai ser este tamanho aqui, correto? E eu tenho aqui, pessoal, também um ΔX, né? Tem essa variação aqui, ó, do meu x, que é o tamanho aqui que vai formar para nós uma figura bem conhecida, que é um triângulo, né? Um triângulo retângulo. E através, pessoal, de qual expressão, né, de qual expressão matemática a gente calcula o ângulo aqui, quando a gente tem um cateto oposto e um cateto adjacente. Nesse caso, a gente usa a tangente. Então, se eu aplicar aqui a tangente desse ângulo, esse ângulo alfa, eu tenho aqui, pessoal, então o nosso cateto oposto aqui, da nossa fórmula aqui da tangente, vai ser para nós aqui a variação em y, certo? Eu apaguei aqui nosso delta y, que vai ser aqui, vai ficar no numerador, isso dividido pelo nosso delta x, ok? Pessoal, e se eu abrir aqui o nosso delta y, eu vou ter aqui que vai ser y final menos y inicial. O nosso y0, que eu posso chamar de y0, né? Isso aqui, pessoal, dividido
por x final menos o nosso x inicial. Ok, pessoal? Então, nós temos aqui, com bastante certeza, o nosso ângulo aqui. E como é que eu faço, por exemplo, para me calcular o ângulo, né, desta reta R, que é a reta tangente a essa curva? Como é que eu faço, pessoal? Perceba, se eu pegar o nosso x2 e tender ele bem próximo ao nosso x1, né? Se eu pegar ele aqui e começar a arrastar ele para o canto, eu vou tender o x2 ao x1. Concorda comigo? O x2 vai em encontro do x1. Então, o que acontece? O que acontece com esse ponto aqui? Esse ponto P2, ele vai, né, deslocando aqui. Esse ponto P2 aqui, pessoal, ele vai deslocando, que essa reta secante, ela fique alinhada com essa reta tangente. E assim eu consigo calcular a inclinação. Ok, pessoal? E da mesma forma que a gente faz o cálculo aqui dessa inclinação, pessoal, se você lembrar da equação da reta, né, você vai lembrar que essa inclinação a gente chama de m, né? E esse m vai ser o que, pessoal? Também vai ser o nosso yf menos o nosso y0 dividido pelo nosso xf menos o nosso x0. No entanto, agora eu vou escrever como f de x, né? Então vai ficar o yf vai ficar f de x2 menos o nosso f de x1. No caso, o nosso f de x1 é o nosso y0 aqui, tá? Isso aqui dividido pelo nosso x2, né? x2 menos o nosso x1. Pessoal, e como eu falei, a gente quer tender esse ponto aqui até aqui. Mas, no entanto, pessoal, a gente vai mudar algumas coisinhas aqui. Olha só, esse x1 somado com o ΔX, x1, esse ponto x1, mais o nosso ΔX, que é essa variação aqui, meus queridos, vai dar o quem para nós? Vai dar o nosso x2, não é mesmo? O nosso x2, ele é igual a quem? O nosso x1 mais o nosso ΔX. Esse espaço que eu percorri até o x2 dá para nós ΔX. Se eu pegar o ΔX mais esse ponto x1, dá para nós quem? Dá para nós o x2. Tudo bem? Então, é o nosso x1, que é esse espaço daqui até aqui, mais esse pedaço aqui até chegar ao nosso x2, que nesse caso aqui é o nosso ΔX. Ok? Então, beleza, pessoal. Pessoal, eu vou substituir o nosso x2 aqui nessa expressão. Você vai entender o que a gente vai fazer. Pessoal, quando eu fazer a substituição, eu vou colocar aqui o nosso x2 aqui de amarelo aqui dentro, tá? Para você entender que eu estou substituindo. Então, ficou f de x2. x2 para nós aqui é o x1 mais ΔX. Fecha parêntese, menos o nosso x1. Isso dividido pelo x2. Quem que é x2 para nós? x2 é o x1 mais o ΔX. Ok? Menos quem, pessoal? Menos, né, o nosso x1. Perceba que a gente já pode cortar algumas coisas aqui, né? A gente tem aqui que x1 menos x1, isso aqui dá zero. Então, nós ficamos aqui, pessoal, com a equação da inclinação aqui da nossa reta secante. Ficou com f de x1 mais ΔX menos a f de x1. Isso dividido por ΔX. Pessoal, o que isso aqui deu para nós? Ele deu essa expressão. O que ela vai dar para nós? Ela vai dar simplesmente a inclinação da nossa reta secante, dessa reta aqui em vermelho. A única coisa que ele vai dar é isso, tá bom? No entanto, pessoal, se você trazer para um conceito de aplicação, que é o conceito de velocidade, nesse caso aqui, se eu pegar, por exemplo, aqui, vamos supor, né? Vamos vir aqui para o nosso gráfico. Vamos supor que isso aqui, nesse caso aqui, o nosso y, vai ser a nossa posição em metros. E o nosso x aqui vai ser o nosso tempo em segundos. Pessoal, então eu tenho aqui um gráfico da posição em função do tempo. Então, o que quer dizer o quê? Quer dizer se eu fazer esta variação da posição, que no caso aqui a gente representou por y2 e y1, no caso aqui, nesse caso que seria o nosso SF, né? E o nosso S0, nosso S inicial, então a posição final e a posição inicial. Se eu fazer a variação da posição aqui, ó, do nosso ΔS, dividido nesse caso aqui pelo tempo, o que ia dar para nós? ΔS dividido pelo tempo, meus queridos. Vou apagar aqui. O que ia dar para nós? Só para você ter um entendimento aí. ΔS sobre ΔT dá para nós a velocidade média, que nada mais é que essa equação. Essa equação dá para nós aqui, se fosse um gráfico, né, da posição em função do tempo, ela daria para nós a velocidade média. E o que a gente tem o objetivo de calcular é a velocidade instantânea, que vai ser a nossa próxima aula que a gente vai trabalhar. Então, olha só, pessoal, o que eu vou fazer então? Eu vou fazer esse ΔT
olha só, esse delta x, eu vou fazer ele tão pequeno, que a gente chama de tender, eu vou tender ele a um tamanho tão pequeno, que eu vou chegar a esse ponto aqui. Ou seja, eu vou pegar esse delta x e vou tender ele a zero. Entenderam? Então, se eu vou tender ele a zero, eu vou chegar com minha reta secante, essa reta secante aqui, ó, a reta secante, ela vai descrever um trajeto assim ao ponto, pessoal. Pessoal, então, quando essa variação vai se tornando muito pequena, o que vai acontecendo com essa reta secante? Ela vai tendendo a inclinação da nossa reta tangente aqui. Então, o que a gente tem que fazer, pessoal? A gente tem que fazer com que o ΔX ele tenda a zero. É isso. Então, como a gente aplica esse conceito aqui? Né? Como é que a gente vai aplicar isso aqui, pessoal? A gente vai aplicar, né, o limite nessa expressão aqui. O limite dessa expressão aqui, pessoal, desse f de x1 mais ΔX menos o f de x1, né? Isso sobre o nosso ΔX. E quando eu fazer esse ΔX aqui, pessoal, tender ele a zero, a um número muito pequeno, né? Até ele chegar a esse ponto, quando eu tender ele a zero, eu vou ter o que a gente chama de derivada, ok? Que é a taxa de variação. Então, essa é a expressão aqui que a gente vai trabalhar aqui. A gente vai definir algumas propriedades de derivada. Pessoal, e se essa equação aqui dá para nós a velocidade média, né, como eu citei no exemplo, o que vai dar para nós o limite aqui, então? Então, pessoal, de novo, considerando aqui o tempo, né, e aqui o nosso S, que é a nossa posição, e se eu tender, por exemplo, aqui o nosso ΔT, que é a nossa variação do tempo, tender ele a um tempo muito pequeno, muito curto, eu vou ter um instante da velocidade que eu quero calcular. Então, essa inclinação vai dar para nós a velocidade instantânea, a inclinação dessa reta tangente. Então, pessoal, a taxa de variação, a derivada, nada mais é do que a inclinação dessa reta tangente nessa curva, né, nessa função que a gente está analisando. Então, a inclinação dessa reta, em determinado ponto, nos dá a derivada da reta tangente, ok? E você vai ver, quando você aplicar a velocidade em função do tempo, a inclinação vai dar para nós a aceleração instantânea, ok, pessoal? Pessoal, e como a gente fez aqui no gráfico, a gente agora vai também trabalhar com algumas funções que a gente utiliza muito, que é a função constante, a função afim e uma função polinomial para que a gente possa fazer a derivada dessas funções. Então, a gente vai fazer a aplicação do limite nessas funções. Então, acompanhe comigo aqui para você obter agora algumas propriedades da derivada. Pessoal, é interessante que nas regras de derivação, você vai perceber, como a gente tem uma notação aqui em limite, você pode utilizar ela também desta forma, mas é bem mais prático você, por exemplo, quando você vai fazer uma derivada, né, você colocar, por exemplo, uma notação dessa seguinte forma aqui, ó, dy dx. Quer dizer que eu estou derivando a nossa f de x em função de x. Ou seja, eu estou fazendo com que o limite de ΔX tende a zero, aplicado numa função y. Tá bom, pessoal? Então, olha só, a gente utiliza também essa notação para fazer uma derivada. Tá? A gente também utiliza essa notação, apenas o y'. Você vai ver mais para frente, quando eu colocar y, duas linhas, quer dizer que é a segunda derivada. Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Pessoal, então aqui na nossa primeira função que a gente vai trabalhar com a função constante. O que a gente vai fazer aqui, pessoal? A gente vai aplicar o limite nela para a gente saber qual que vai ser a derivada dessa função aqui, né, de uma função constante. Ou seja, todo valor que eu atribuo para x vai nos dar o mesmo y, certo? Então, se eu usar qualquer variação aqui no x, qualquer que seja a variação aqui em x, vai me dar o quê? Vai me dar apenas um y. Aí daqui, pessoal, você já consegue deduzir algumas coisas. Mas vamos lá. Vamos aplicar aqui o limite aqui nessa expressão. Eu vou deixar aqui, pessoal, a nossa expressão aqui, o limite de ΔX, ele tende a zero, o nosso f de x1 mais ΔX menos o nosso f de x1. Isso dividido pelo nosso ΔX. Então, nós temos aqui, pessoal, seja y igual a k, o k é um valor constante, e o k pertence aos reais. Então, a gente aplicando esse k na nossa função aqui, no nosso limite, a gente vai encontrar um resultado aqui. Tá bom? Então, vamos aplicar aqui o limite de ΔX, quando tende a zero. Quem que é a nossa f de x1 mais ΔX? Quando eu tenho aqui x1 mais ΔX, qual que é o valor da nossa função? O valor é k. Então, vai dar o que para nós? Que vai dar k aqui em cima. Menos o nosso f de x1. Quem que é o nosso f de x1? Também é k. Isso
dividido pelo delta x. Isso aí é claro que eu não vou entrar em detalhes aqui nas aulas de limite. Você não vai aplicar o zero aqui no delta x, não. Você vai resolver aqui em cima primeiro. K menos K dá quanto? Dá zero sobre delta x. Zero sobre delta x é igual a zero. Então quer dizer, pessoal, que a nossa derivada de uma função constante do nosso k dx é igual a quanto? É igual a zero. Então é outra forma de eu representar essa derivada, tá bom? Então olha só, o que está falando aqui? Agora é interpretação. O que está falando aqui? Está falando assim, para cada variação em x, eu sofro zero variação em y. Ou seja, o meu y aqui ele não vai variar, nem para cima, nem para baixo. O meu k ele é constante, então não há variação. E é isso que está dizendo. Para qualquer número que seja, se você fazer a derivada de 2, vai dar o quê? Uma função constante. Vai dar zero. Se você fazer a derivada de 1000, de 1 milhão, né, vai dar quanto? Vai dar zero, tá bom? Então, isso aqui que é a nossa primeira regra de derivação. Agora a gente vai para a segunda. Pessoal, o que nós temos aqui? Nós temos aqui uma função de primeiro grau, uma função afim, com essa característica aqui, por exemplo, x elevado a 1. Né? Então, o que nós temos aqui? Uma reta cujo o eixo aqui das nossas coordenadas toca o zero. Então, aqui seria, por exemplo, mais zero aqui, né? Se você lembra aí de função de primeiro grau. Então, aqui nós temos essa função aqui, uma função afim. Então, vamos aplicar aqui o limite para a gente ver qual vai ser a derivada, né, dessa função. Espera aí, pessoal, eu vou trazer a equação para cá para que eu não possa estar, né, toda hora escrevendo aqui. Então, vamos aplicar aqui, pessoal. Então, vai ser o que aqui para nós? Limite de Δx, quando ele tende a zero, o nosso f de x1 mais Δx. Quem que vai ser aqui o nosso x1 mais Δx? É só você dar uma olhada aqui. O nosso x1 mais Δx, eu aplicando aqui, pessoal, vai ser quem? Vai ser o nosso próprio, né, x1 mais Δx. Menos quem? Menos o nosso f de x1. O nosso f de x1 vai ser o nosso próprio x1. Isso dividido pelo nosso ΔX. Pessoal, isso aqui é só uma substituição, certo? Só substituir aqui. Aqui eu coloquei dentro da nossa função. Esse x1 eu coloquei dentro da nossa função. Então, fazendo aqui a resolução aqui, nós temos que limite de ΔX, ele tende a zero. Tirei esse parênteses aqui para não confundir. x1 menos x1 dá zero. ΔX sobre ΔX. Opa, não coloquei o zero aqui. Então, não vai aplicar o zero aqui, pessoal. Você vai resolver, tá? Então, vai dar quanto aqui? Vai dar ΔX dividido por ΔX, isso é igual a 1. Pessoal, o que está dizendo aqui para nós? É isso que você tem que interpretar. Está dizendo o quê, pessoal? Que eu posso representar aqui, isso aqui dessa forma aqui também. Ó. Y' dessa expressão aqui, dessa função, é igual a 1. Então, a derivada dessa f aqui, desse y, é igual a 1. Então, está dizendo o quê, pessoal? Que para cada variação em x, o que acontece com o nosso y? O que vai acontecer com o nosso y? Ele vai variar em 1. Então, beleza, pessoal. Então, o que está falando aqui? Quando a gente deriva x, o x no grau 1, qual que é o valor dessa derivação do x com o grau 1? O valor é 1. Eu vario em 1 em y. É isso que está dizendo, tá bom? Então, beleza, meus queridos. Vamos para a próxima propriedade aqui, tá? Vou trazer aqui para cá nossa fórmula aqui para ficar tranquilo. Vamos lá. Pessoal, agora nós temos aqui uma função de grau 2, né, cujo gráfico aqui é uma parábola. Então, a gente vai fazer aqui, pessoal, o limite aplicado aqui a essa função. Tá? Nós vamos fazer o y', aqui a derivada dessa função aqui. Nesse caso, a gente vai aplicar o limite. Ok? Então, vamos lá. Então, o limite aqui, pessoal, de ΔX, quando esse ΔX está tendendo a zero, é a f de x1 mais ΔX. Pessoal, então o que a gente vai fazer aqui? A gente, né, temos aqui, sei lá, vamos pegar um ponto característico aqui, um x1. E aqui vamos pegar aqui um x1 mais ΔX, tá? Então, eu aplicando aqui, pessoal, nessa função aqui, eu vou colocar aqui para nós x1 mais ΔX aqui no lugar desse x aqui, tá? Então, vai ficar assim, pessoal. Vai ficar x1 mais ΔX, isso aqui em parênteses, né? Elevado ao quadrado. Um menos x1 aplicado aqui dentro, elevado ao quadrado. Beleza. Então, isso dividido por quem? Por ΔX. Então, resolvendo aqui, pessoal, nós temos aqui um produto notável. Nós temos limite de ΔX, esse ΔX tende a zero, desse produto notável, que é o que, pessoal? O quadrado do primeiro, x1 ao quadrado, primeiro termo aqui, tá? Mais duas vezes o primeiro termo, x1, vezes o segundo termo,
mais o segundo termo elevado ao quadrado. Menos quem, pessoal? Menos x1 ao quadrado. Isso tudo aqui dividido por ΔX. Tranquilo. Beleza. O que a gente faz aqui, pessoal? Vamos resolver aqui em cima, né? A gente já tem um termo aqui que a gente pode cancelar ele, que é o nosso x1 ao quadrado menos x1 ao quadrado, isso aqui dá zero. Vou colocar mais para cá. Então, ficou aqui, pessoal, limite de ΔX, quando tende a zero, vai ser o quê? Sobrou para nós aqui, ó, 2x1 vezes ΔX mais ΔX ao quadrado. Isso aqui dividido por ΔX, tá? Eu vou colocar aqui em cima, aqui, tá bom? Então, o que ficou aqui? Continuando, ficou o limite de ΔX quando ele tende a zero. A gente pode fazer o que aqui, pessoal? Nós temos 2x1 vezes ΔX, né, mais ΔX ao quadrado, e tem ΔX embaixo. O que a gente pode fazer? A gente pode colocar o ΔX em evidência. Então, o que a gente faz aqui? Fica assim, ó, ΔX, abre parêntese, e multiplica 2x1 mais ΔX. Isso dividido por ΔX. Se você fazer a distributiva aqui, ó, você vai voltar para esse termo aqui em cima, tá bom? Beleza? Então, tranquilo. Olha só. Só coloquei em evidência, pessoal. Então, olha só. A gente pode cortar ΔX com ΔX. Então, nós temos aqui que o limite de ΔX, quando tende a zero, é igual a 2x mais ΔX. Pessoal, então, substituindo aqui, agora a gente vai aplicar aqui o zero aqui dentro do ΔX. Ficou quanto? Ficou 2x1 mais zero. Nosso resultado é 2x, né? Nosso resultado é 2x. Tudo bem? Então, beleza, pessoal. A gente termina aqui a nossa terceira propriedade. O que você conclui com isso, pessoal? Se eu tenho um f de x aqui é igual a x quadrado, se eu derivar esse f de x, dá quanto para mim? Dá 2, né? 2x. Posso representar nessa notação, tá? Posso colocar assim também. Só para você entender aqui. Um y e um y' aqui. Ou posso colocar assim também. Y aqui, dy dx. Essa notação aqui a gente utiliza muito em física, tá? É bastante utilizada em física, pessoal. Pessoal, então nós temos aqui as regras de derivação. Uma tabelinha aqui bem tranquila aqui para que você possa estar fazendo aí. Então, a primeira que nós temos aqui, a primeira regra de derivação aqui, é a derivação de uma constante. A gente já viu que a derivação de uma constante, de um número real, é o quê? É zero. Então, toda constante aqui, quando a gente derivar, né, dá um valor para nós de zero. Por exemplo, nós temos aqui a derivada de 2.500, certo? Dx, né? Qual que é a derivada disso aqui? É zero. Pessoal, quando nós temos aqui uma função potência aqui, o nosso n aqui, né? Claro, nosso n é diferente de zero, tá bom? Nós temos aqui uma função desse tipo aqui, o que a gente faz? A gente vai pegar o n, né? Nossa função potência, a gente vai tombar ele, vai descer ele para cá, ó. Tá vendo? Ele veio daqui para cá, e ele vem multiplicando quem? O x. E o que acontece com ele lá em cima? Ele vai diminuir no expoente lá, ele vai diminuir em uma unidade. O que vem a ser isso aqui em exemplo? Por exemplo, meus queridos, quando a gente fez lá a derivada de dy dx, por exemplo, de uma função afim, que nesse caso aqui seria, por exemplo, aqui um x aqui, ó. O que dá para nós aqui, meus queridos? O x está elevado, como ele é uma função afim, a gente já sabe que o nosso resultado é 1 da função afim. No entanto, aqui nós temos aqui um expoente, porque usa essa mesma regra aqui. Nós temos um expoente que é elevado a 1, x elevado a 1 é x. Okay? O que a gente faz? A gente vai pegar esse expoente, quando a gente derivar, vai descer, seguindo a regra aqui, né? O expoente ele desce, multiplicando o x. E o expoente lá em cima, pessoal, ele fica, né, o 1, né, que é o n aqui, para nós, ele subtrai dele de uma unidade. Então, ficou menos 1 aqui. Ó. Okay? É isso que acontece. Isso que dá quanto? 1 menos 1 dá 0. X elevado a 0 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. Então, é a nossa função potência. Por exemplo, meus queridos, se eu fazer aqui ó, a derivada em relação a x, por exemplo, de x ao quadrado. Você já sabe, né, que a derivada de x ao quadrado é igual a 2x. Mas o que vem a ser isso? Eu vou pegar o 2, vou descer ele, multiplicando, vai ficar 2 vezes x. E o 2 aqui em cima, o que eu faço com ele? Subtrair em uma unidade. Vai ficar 2 menos 1. E 2 menos 1 é igual a quanto? É igual a 1. Então, ficou 2x, 2 menos 1, que dá 1, 2x. Essa é a nossa resposta. Se for x ao cubo, da mesma forma. X ao cubo fica que jeito, meus queridos? X ao cubo, fazendo mais rápido aqui, fica
3x elevado ao quadrado. É isso que é a nossa resposta. Por quê? Desci o 3, subtraí em uma unidade lá do expoente. Entenderam a ideia? Beleza. A nossa terceira regra aqui, a gente nem fez a dedução dela lá em limites, mas você pode estar fazendo, né? Fazendo todas as substituições. Quando você aplicar o limite lá, pessoal, você vai chegar nessa seguinte conclusão. É uma derivada imediata, ok? Da mesma forma, a derivada do cosseno. Quando você aplica lá no limite, né? Você vai ver que vai dar menos seno de x. Ok? Como exercício para você, você faz lá, você aplica o limite, beleza? Mais à frente eu vou deixar aqui para vocês aqui, numa playlist aí, essas derivadas imediatas aí, quando a aplicação do limite, né, com elas aí, tá bom? Nós temos aqui também a derivada aqui de e elevado a x, né, dessa exponencial, função exponencial. Então, o que dá para nós, pessoal? Dá para nós a própria função, o e elevado a x, ok? E nós temos aqui também do ln, né, do lnx, do nosso logaritmo natural, e dá para nós 1 sobre x. Então, são derivadas imediatas, tá bom, meus queridos? Então, aqui, como um exemplo, eu posso fazer aqui, ó, a gente pode juntar tudo isso aqui. Olha só, eu tenho aqui, né, uma função f de x, que é da seguinte característica. É x ao quadrado menos o cosseno de x mais 5. Ok? Então, eu quero derivar essa função. Então, eu tenho aqui, ó, a derivada dessa função, que eu posso chamar ela também de y, né? Eu posso também fazer a derivada também nessa notação aqui, tá? Disso aqui vai ser igual a quanto, pessoal? Basta a gente fazer aqui, né? Como a gente tem aqui, pessoal, soma de derivadas e temos subtração de derivada, a gente pode separar. A gente pode colocar desta forma. A gente pode fazer a derivada dessa função menos cosseno de x mais a derivada de 5 aqui, ó. Tá bom? Então, a gente pode fazer dessa forma, meus queridos. E isso aqui vai dar quanto? A derivada de x ao quadrado dá 2x. Menos a derivada do cosseno. A derivada do cosseno dá menos seno. Então, vai ficar assim, ó. Vou colocar entre parênteses, menos seno. Mais a derivada dessa constante aqui. A derivada da constante é zero. Então, nossa derivada, linha aqui, ó, é o mesmo f de x, linha, é igual ao quê, pessoal? É igual a 2x. Menos com menos dá mais. Mais o seno de x. Então, isso aqui, meus queridos, é o nosso resultado. Pessoal, nesse curso de Física 1, a gente está trabalhando somente com aulas detalhadas, tá?